A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para a nossa aula de teologia, a doutrina sobre Deus, e hoje teremos aqui a parte 3 desse tópico de teologia. Hoje vamos aprender inicialmente sobre o conhecimento de Deus. Como podemos saber se Deus é um ser cognoscível, ou seja, que pode ser conhecido, ou incognoscível, que não pode ser conhecido? A Bíblia exorta o ser humano a conhecer a Deus. Então, qual é o significado, desse conhecer a Deus? Então, na teologia nós temos a expressão, Deus cognoscível, que pode ser conhecido, e o Deus incognoscível, que não pode ser conhecido. Então, o Deus cognoscível, que pode ser conhecido, é aquele que ele revelou acerca de si mesmo na Bíblia Sagrada. Quando a gente fala que Deus é incognoscível, que não pode ser conhecido, a gente está falando sobre a plenitude do ser de Deus. Deus jamais pode ser conhecido plena e totalmente. Então vamos lá, o Deus cognoscível. A incognoscibilidade divina é oriunda de seus atributos incomunicáveis, como a infinitude e a imensidão, e da limitação do entendimento humano. Deus revelou-se a si mesmo na Bíblia, isso é chamado de cognoscibilidade, ou seja, ele se fez conhecido através da palavra de Deus. Mas esse conhecimento, como eu já disse anteriormente, é um conhecimento parcial do ser de Deus e não um conhecimento total. Porque ninguém pode conhecer a Deus totalmente, porque se alguém pudesse conhecê-lo totalmente, ele deixaria de ser Deus. Então, a grandeza de Deus ultrapassa os limites do raciocínio humano. Porque se ele pudesse ser conhecido totalmente, como eu já disse, pela razão humana, deixaria de ser Deus. Ele transcende a tudo que é matéria e tudo que é finito, a tudo que há no universo. Analisando o assunto dessa maneira, é correto e verdadeiro afirmar que o Senhor é um ser incognoscível, ou seja, que não pode ser conhecido em sua plenitude, apenas parcialmente, o que faz dele, então, um ser cognoscível. Vamos aqui para um Deus pessoal. O Deus revelado na Bíblia é pessoal, transcendente e imanente. O que é imanência? É o relacionamento do Criador com o mundo criado, principalmente com o ser humano e a sua história. A transcendência denota que Deus é um ser não pertencente à criação, que transcende a toda matéria e a tudo que foi criado. Ele é independente e está, nesse sentido, separado da criação, haja vista existir antes da fundação do mundo. Muitos tratados de teologia sistemática apresentam a personalidade ou pessoalidade de Deus entre os seus atributos. Na verdade, ela é a essência do ser divino. Os elementos que formam a personalidade são intelecto, sensibilidade e vontade. Mas todos esses poderes agem a fim de exigir uma liberdade tanto da ação externa quanto da escolha dos fins para os quais a ação for direcionada. O intelecto ele deve dirigir, a sensibilidade deve desejar e a vontade deve determinar a direção dos fins racionais. O filósofo e teólogo inglês Hastings Hesjedal, em sua análise sobre a personalidade, analisou 5 elementos: consciência, permanência, identidade autodistintiva, individualidade e atividade.
Na Bíblia encontramos um Deus que age, galardoa e castiga. Um Deus que sente, ama, pensa e raciocina. Um Deus que adverte, julga e se comunica com as suas criaturas. Deus se revelou a si mesmo na Bíblia como um ser pessoal. Deus é autoconsciente. É a consciência que Deus tem de si mesmo como aquele que é o princípio infinito. E Deus é autodeterminante. É a liberdade absoluta, incondicional e, portanto, sem condições nem graus. É livre. É aquilo que é a causa de si mesmo. É o agir por si mesmo, sem a influência de qualquer intervenção externa. Vamos falar um pouquinho agora sobre os atributos de Deus. Os atributos são qualidades e virtudes próprias de um ser. O termo atributo, no âmbito teológico aplicado a Deus, é uma referência às suas qualidades essenciais, que descrevem quem ele é e o que faz. Atribuir características a Deus, por mais elevadas que sejam essas qualidades, parece uma tentativa de definir o ser divino. Por isso, quando usamos o termo atributo, não queremos com isso afirmar que o Todo-Poderoso seja limitado à soma total de todas essas qualidades. Deus vai além dos limites que o homem pode imaginar. No entanto, podemos descrevê-lo parcialmente, com base naquilo que ele mesmo revelou na sua palavra. Então, esses atributos geralmente são classificados em dois grupos principais nos tratados de teologia sistemáticas, que são os atributos incomunicáveis ou atributos naturais, que são aqueles atributos exclusivos da divindade, como infinitude, imensidão, eternidade, transcendência, onipotência, onisciência. E temos os atributos comunicáveis ou atributos morais, que são os atributos que encontram alguma ressonância nos seres humanos, tais como justiça, bondade, amor, entre outros. Vamos olhar agora então alguns atributos incomunicáveis de Deus, que são atributos exclusivos ao ser de Deus. O primeiro que vamos observar aqui é perfeição. A perfeição como atributo significa que Deus é perfeito de modo absoluto, infinito e único. Não se trata de uma mera combinação de perfeições individuais. Deus é a origem de todos os atributos. Isso diz respeito a tudo que ele faz, a tudo que ele pensa e a tudo que ele determina. Deus age em perfeita harmonia com sua natureza e com sua santidade, e ninguém jamais poderá se assemelhar a Deus. Outro atributo incomunicável, que é exclusivo do ser de Deus, é infinitude. Infinitude consiste no fato de que para Deus não há limites no espaço e no tempo. Não há barreira nem limite na natureza do Deus Todo-Poderoso. A sua infinitude é a base dos atributos da eternidade e da imensidade. Ele é infinito e, ao mesmo tempo, pessoal. Sua imensidade diz respeito ao espaço. Ele transcende a todo o espaço do universo. Nesse não há um único lugar onde possa se esconder de Deus. Deus está em todos os lugares. Isso a gente pode ver nos textos aqui nesta página. Salmo 145, verso 3 e os demais. Para o próxima página, vamos ver aqui o terceiro atributo incomunicável, que é eternidade. Lembrando que atributo incomunicável é aquele que é exclusivo do ser de Deus. Eternidade. A ideia de eternidade, quando se refere a Deus, o conceito é
de duração infinita de tempo, sem início e sem fim, conforme a gente pode ver lá em Salmo 93, 2. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Salmo 102, 27 diz: tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus é o autor do tempo. Deus não está sujeito ao tempo. Deus existe desde os tempos, né, que existem antes de todas as coisas. Ou seja, Deus existe desde antes dos tempos dos séculos, conforme Paulo escreveu a Tito no capítulo 1, versículo 2. Isso fica claro através da expressão que Deus revelou a Moisés, quando Moisés perguntou qual era o nome dele. Ele disse: eu sou o que sou. Essa expressão dá a ideia de eternidade. Essa frase, né, sou o que sou, fala de autossuficiência e fala de autoexistência. A eternidade denota que Deus é livre de toda distinção temporal, de passado e de futuro. Não teve ele um começo e também ele não terá um fim. Outro atributo incomunicável, que pertence somente ao ser de Deus, é a imutabilidade. Deus permanece sempre o mesmo, conforme diz lá em Hebreus capítulo 1, versículos 10 até o 12. Deus é imutável. Nele não há mudança e nem há sombra de variação. Deus não muda a sua natureza, Deus não muda o seu caráter, Deus não muda os seus atributos. Deus não muda nem em consciência e nem em propósitos. Deus jamais mudará de opinião no que diz respeito às suas promessas. Vamos observar aqui que Deus também é onipresente. E quando a gente fala de onipresença, a gente também está falando de imensidade ou imensidão. Então vamos observar aqui qual é a diferença, né, entre onipresença e imensidade. Onipresença vem do latim omni, tudo, e praessentia, presença. Teologicamente, é o atributo de Deus pelo qual sabemos que ele está presente em todo lugar e ao mesmo tempo. Imensidade vem do latim immensitas, de imensos, que é imenso, desmedido ou não mensurado. Teologicamente, indica que a essência divina é sine mensura, ou seja, sem medida, e satura todas as coisas. Assim, imensidade é um atributo essencial de Deus em sua diferença para o mundo, visto que a onipresença é um atributo relativo que expressa a indeterminada presença de Deus. Deus é ilocalis, ou seja, sem local, e sua presença é intensiva, indivisível e incompreensível. Segundo Strong, a onipresença significa que Deus, na totalidade da sua essência, sem difusão ou expansão, multiplicação ou divisão, penetra e ocupa o universo em todas as suas partes. Enquanto que imensidade é infinitude em relação ao espaço. A natureza de Deus não está sujeita à lei do espaço. Enquanto que imensidade é infinitude em relação ao espaço. O Criador transcende as dimensões espaciais, como lemos em Jeremias 23 e 24, que diz: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor.
Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então, em resumo, a diferença entre onipresença e imensidade é: a imensidade de Deus fala de sua essência imensa, que não tem limite, enchendo todo o universo em relação ao espaço. Já a onipresença diz respeito à presença do Todo-Poderoso em relação às criaturas. Vamos observar aqui então esses três últimos atributos incomunicáveis: onisciência, presciência e onipotência. Onisciência, a palavra vem do latim, omniscientia, omni, tudo, scientia, conhecimento, ciência. É o atributo divino para descrever o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade, passada e futura. Trata-se do conhecimento, da inteligência e da sabedoria em graus perfeito e infinito. Esse conhecimento é simultâneo, não é sucessivo. Presciência. Deus conhece o fim desde o princípio. Ele está presente na eternidade. Isso envolve a presciência, conhecimento antecipado, pois o Senhor não está limitado ao tempo. Como vimos, presente, passado e futuro são a mesma coisa para Deus, posto que Ele sabe tudo, desde as coisas pequenas até as coisas grandiosas. Deus, na sua presciência, não interfere na liberdade humana, ou seja, não interfere no livre-arbítrio humano. E por último, onipotência. O termo significa ter todo poder, ser todo poderoso. A Bíblia ensina que Deus é onipotente. Somente Deus é todo poderoso. Salmo 91, verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, descansará. Somente a divindade é um ser todo-poderoso. Há manifestações malignas, satânicas, mas são limitações, são ações limitadas. O diabo não pode tudo. Algumas coisas ele depende de autorização para fazer da parte de Deus, porque somente Deus é todo-poderoso. Termina aqui então a nossa aula. Na próxima aula vamos falar sobre os atributos comunicáveis. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida.